Vocês estão conseguindo ouvir, mas tá tocando um Bruno Marrone ali no fundo. O ar tá ligado. Tem uma galera que tá tocando, tá ensaiando pro carnaval lá na esquina. Então eu sei que tá uma barulheira infernal, mas peço para vocês prestarem atenção no que eu vou falar, porque agora é muito importante. Porque eu vou fazer um ataque direto à comunidade, mas muito entre aspas, porque não é ataque direto nenhum. Eu só quero colocar os pingos nos is. Eu quero falar sobre as verdadeiras escolhas de vida de um homem no relacionamento. Então, as pessoas elas fingem que existe um mar de opções infinitas. Não existem. Existem algumas poucas opções que você pode tomar para sua vida. E a realidade é que você não tem muita escolha, né? Então vamos repensar em que posições você pode tomar para sua vida e veja o que faz mais sentido para você. Entenda, eu não sou seu guru, eu não sou seu sensei, tá entendendo? Isso daqui não é Cobra Kai, tá? Eu não sou seu sensei de artes marciais. Eu sou um cara que vai apresentar para você os caminhos que estão na sua frente e que talvez você nunca tenha refletido. E uma vez que você reflita e entenda que esses são seus caminhos, você vai começar a poder desvendá-los, né, e viver uma vida que faça sentido para você. O primeiro caminho dentro do relacionamento é o do relacionamento moderno, né? Qual é o caminho do relacionamento moderno? É o de qualquer espertalhão, que é o relacionamento de não ter relacionamento. Isso se reflete na nossa comunidade? Se reflete. Existe uma teoria aí que é a teoria do leitada e ghost. E essa teoria ela tem dois problemas. Primeiro, leitada e ghost é um copy, né? Ele é uma mentira, porque pouquíssimos homens vão ter condição de realmente fazer leitada e ghost. Para você conseguir ter esse nível de fazer leitada e ghost, você precisa ser um cara destacado financeiramente, ou ser um cara com poder, ou você precisa ser um cara muito bonito, ou você precisa ser um cara com muita fama. Aí você vai ter condição de fazer leitado e ghost ad infinito. Se não, mesmo para você conseguir, você vai ter que ser um cara destacado no ambiente que você está, seja um status ali naquele ambiente, alguma coisa assim. Se você tentar, como um homem normal, fazer, ou você não vai obter sucesso, ou se você obter sucesso, dentro de pouco tempo você vai estar ferrado. Perceba, a falsa acusação de esfrufro, ela não é feita por pessoas dentro de relacionamento nas maioria das vezes, mas são dos caras que tentam leitar de ghost. E cara, esse é basicamente o caminho moderno. É todo mundo transando com todo mundo, a lá vão ter, onde ninguém tem mais compromisso com nada, ninguém quer saber coisa nenhuma, e no final a gente joga pra dentro e acabou. Então o leitado e ghost que nós temos aqui na nossa comunidade tem outros nomes em várias comunidades diferentes. Minha bateria tá acabando, ótimo, né? Maravilha. Mas tem vários nomes diferentes em diversas comunidades diferentes, mas todas elas são o caminho moderno, que é buscar tentar fazer sexo sem ter relacionamentos. Então o primeiro erro é que você já não vai conseguir, e o segundo é que mesmo que você consiga, você não vai conseguir, né? Porque você vai começar a fazer, e ou você termina se ferrando, tomando um processo, ou você termina uma hora se apaixonando e aí acaba, né, esse caminho deleitado e ghost. E aí é aquele típico relacionamento moderno, onde você tem dois prostitutos, né, um prostituto e uma prostituta, que viveram a vida toda fazendo merda, e agora se casaram, e aí tem um viés de comparação gigantesco dentro do seu relacionamento, onde tá todo mundo brigando de faca, basicamente, né? E aquele relacionamento merda, meio igualitário, mas meio moda cacete, onde as coisas não funcionam muito bem, a mulher joga na cara do cara, o cara joga na cara da mulher, os dois brigam, se odeia, no final o cara trai a mulher trai ele. E isso tem diversos fatores psicológicos. Eu vou gravar um vídeo aqui sobre a importância da virgindade dentro de um relacionamento. Esse vai ser um vídeo polêmico que a galera não vai gostar, mas eu vou gravar. Esse é o caminho moderno. É você tentar seguir pela leitada e ghost. Já te aviso, provavelmente você não vai conseguir. Se você conseguir, ou você termina se ferrando, ou você termina abandonando esse caminho e indo para um relacionamento. Um relacionamento geralmente merda, tá? Esse é o caminho moderno. Olha para as pessoas e vê o relacionamento das pessoas. Você quer ter um relacionamento como o deles? Não quer. Então, não é por esse caminho que você deve prosseguir. O segundo caminho é o do fake entre todas as aspas do mundo migtal. Porque eu vou te falar uma coisa que eu mesmo já falei aqui no canal,
né? Eu falei muito sobre relacionamentos monogâmicos em série, que é, se você quer ser um solteirão convicto, você namora, né? Fica 1 ano, 2 namorando, larga, namora de novo, fica 1 ano, 2 namorando. Mas hoje, quando eu olho, eu percebo que talvez eu tenha me equivocado. Eu não mudei minha opinião, tá? Mas é que isso é para um número de pessoas. Existem pessoas que elas realmente não nasceram para relacionamentos de longo prazo. Elas nasceram para relacionamento de curto prazo. E aí, se você ficar casando essa pessoa toda hora, tu vai arrumar um problema gigantesco para a vida dela, porque ela não é desenhada bioquimicamente para isso. O problema é que tem muita gente que é meio fake e tal e fica tentando entrar em relacionamento, mas na verdade o que o cara quer é formar uma família, encontrar amor, e aí o cara vai se ferrar. E eu já expliquei isso pra vocês. Gente, às vezes eu tenho dúvida se eu expliquei ou se vai sair vídeo ainda, porque quando eu gravo muito de uma vez, então eu não sei se eu já disse, vou dizer, mas de uma maneira ou de outra eu repito. Você precisa ter mulher e filhos, você precisa. Se você não tem de maneira física, você precisa ter de uma maneira transcendental. Um cara que é só esse fake tal, né, com toda aspas do mundo, eu não estou aqui tentando ofender, ele é um cara que ele entra em relacionamentos, mas meio que ele tá cagando, né, enquanto ele é novo, e ele não está desenvolvendo um propósito interno. E aí, quando esse cara não desenvolve um propósito interno, ferrou. Porque quando ele chegar nos 40, 50 anos de idade dele, o cara, ou ele vai se meter em um relacionamento extremamente disfuncional, porque ele vai ter se arrependido, ou o cara vai estar em um estado de frustração grande, porque o ser humano é feito para ter filho e mulher. Se você não tem filho e mulher físicos, tenha-o de maneira transcendental. O outro caminho é o caminho da honradinha. Esse caminho, ele existe, tá? Esse caminho arruma uma mina jovem, virgem, de uma boa construção familiar, pega ela e casa, beleza? A honradinha, ela é uma artimanha também para você não se ferrar. Veja, se o cara do deitado ghost, ele pode se ferrar porque ele tá meio que, entre aspas, furtando a mulher, né? Porque ele tá enganando ela para poder ter sexo e sumir. Esse cara é o cara que segue o caminho ao contrário. É o cara que encontra uma mulher virgem, uma mulher de uma boa família, uma mulher com todos os predicados e que vai casar com ela. E aí esse cara, ele vai entrar num relacionamento tradicional conservador, antigo, bem arcaico. E eu já gravei vídeos aqui sobre todas as dificuldades desse relacionamento. Por exemplo, o cara vai arrumar uma honradinha, a honradinha não vai querer trabalhar, né? Então tu vai ter que manter tudo, você vai ter que comprar a maquiagem da honradinha, vai ter que comprar roupa da honradinha, comida da honradinha. E aí para isso você vai ter que trabalhar mais. Mas se você trabalhar muito, a honradinha vai começar reclamando porque você trabalha muito e não dá atenção para ela. Mas é um caminho proposto. Veja, esse cara aqui que tá seguindo o caminho moderno, ele vai se ferrar no relacionamento, ele vai entrar num relacionamento merda. Esse cara aqui, ele vai, por não criar propósito na sua própria vida, ele vai ou viver amargurado ou ele vai entrar em um relacionamento merda. Esse cara aqui não. Ele vai se rebentar num relacionamento, mas geralmente o relacionamento do cara é maneiro, né? Geralmente é legal. Geralmente é uma garota educada, uma garota tranquila, mas isso não significa que ela seja santa, que ela não tenha manipulações, que não tenha problemas. Mas entre essas duas opções aqui, essa daqui é que faz mais sentido, né? Pelo menos você não tá aí rebentando tudo todos, se ferrando e batendo a cara na parede. E o último caminho para mim é do Real Mictal, o Volcel, né? Eu já falei para vocês, o celibato é uma coisa muito antiga, existe aí relatos em todas as sociedades de homens que foram celibatários. Eu coloquei aqui membros da Igreja Católica, mas não necessariamente é isso que eu quero dizer. Eu só quero usar o exemplo deles. O Mictal real é o cara que abandona os relacionamentos, mas quando ele vira de costas para a sociedade, e aqui eu estou citando Kodama, quando você vira de costas para a sociedade, você tem que estar virando de frente para algo. E aí entra a figura do padre, por exemplo. O padre é alguém que abandonou a ideia de ter mulher e filhos, mas no lugar ele colocou mulher e filhos espirituais. O padre, ele é casado com a Santa Igreja Católica. O padre, ele tem filhos. Sim, o nome padre significa pai. Cada membro da comunidade dele
é o seu filho de uma maneira transcendental. Então um cara desse consegue morrer feliz, porque no final, afinal ele foi pai, ele foi casado, né? Por mais que você não veja isso de uma maneira física, ela tá lá de maneira transcendental. Quando você olha para esse cara, por exemplo, por que eu coloquei ele como fake MGTOW e esse cara aqui como real MGTOW, Volcel? Porque o fake MGTOW, ele é um cara que vira-se de costas para a sociedade, mas ele não vira para lugar nenhum. E aí ele vai terminar batendo a cara na parede. Por quê? Porque ele não tem nenhum propósito para viver a vida dele, mas ele quer abandonar o propósito que a sociedade dá. Então você abandona a sociedade, mas você não se vira para nada, você vai bater a cabeça na parede. Esse cara aqui é um outro idiota, porque ele vai tentar dar uma desperta e ele vai acabar se arrebentando todo. Então, para mim, de verdade, só existem dois caminhos que fazem sentido. Ou você, se você quer ter ainda mulheres na sua vida, relacionamentos na sua vida, esse tipo de coisa, você arruma uma mulher virgem de alguma igreja doida aí, adventista, pega alguma igreja de gente maluca e arruma uma garota virgem de uma boa família, que a avó é casada com o avô, que a mãe é casada com o pai, que tudo deu certo. Casa com essa mulher, desvirgina ela e vai viver a tua vida sustentando ela o resto da vida. Ou você cria um propósito que seja maior do que os relacionamentos para você. Qualquer outro caminho vai ser um caminho de autodestruição. Uma vez que eu apresentei isso, né, eu gostaria de finalizar com vocês trazendo as minhas considerações. Você tem que entender que nós somos biologicamente animais, né? Nós somos biologicamente programados para buscar esse pertencimento, essa ideia transcendental, essa ideia de existência. Nós vencemos a morte através da família. O homem precisa ser amado, se sentir amado, e o homem precisa amar. A mulher não é uma coisa inútil na vida do homem. A mulher é um objeto de desejo, né? A mulher, ela é um objeto de desejo, sim. E a mulher quer ser um objeto de desejo. Uma mulher que não é amada, que não é desejada, né? Ela entra naquele xingamento mal amada. É uma mulher que vai viver a vida infeliz, né? E o que mais tem é mulher idiota, né? Que está vivendo o caminho moderno, dando para todo mundo como se fosse uma meretriz barata, né? Bem barata mesmo. Ela vai se arrepender, porque ela não vai encontrar alguém que a admire e que a queira de verdade. Então ela nunca vai ser esse objeto de desejo. Mas o homem tem essa necessidade de ter esse objeto de desejo. Ele tem essa necessidade de amar e de se sentir amado. E você deve buscar isso, seja de maneira física, né, na fisicalidade da vida, encontrando uma mulher para você, ou não. Você não é obrigado a encontrar uma mulher para você. Você pode, e aqui eu quero te propor o caminho que a sociedade não propõe, construir um propósito para a sua própria existência e casar-se com esse propósito. Tesla era casado com a ciência e ele desenvolveu a eletricidade, que é o filho dele. Quantos padres não são casados com a igreja? Amam a igreja, admiram a igreja, a desejam de todo o seu coração e por ela se sentem amados. Aquele fraterno, aquele amor ágape, né? Aquele amor divino que eles sentem pela igreja. A mesma coisa acontece com muitos missionários na igreja evangélica, que eles simplesmente casaram-se com pregar o evangelho. Eles amam isso, né? Essa mensagem que eles pregam, esse trabalho que eles pregam é um objeto de desejo e de admiração. Por mais que eles não tenham mulher e não tenham filhos, essa é a mulher dele. E quando você cria um propósito para a sua vida, você vai desenvolver também seus filhos, aqueles que vão nascer do propósito. Para um padre, vai ser os membros da paróquia. Para um missionário, aqueles que ele conseguiu converter. Para Tesla, foi as suas próprias invenções, né? E para você? Eu não sei. Mas se você não criar um propósito para você e você deixar que a modernidade ela te tome, ela pouco a pouco vai te corroer e te destruir. Eu sei que está parecendo papo de neoconservador, mas não é. Se você deixar a putaria, se você deixar rapaz, esse sonho fascista de classe média, de ser esse indivíduo atomizado te controlar,
você vai terminar frustrado porque você não é programado biologicamente para isso. Você tem que aceitar que você é um animal e você tem que obedecer às suas escolhas como animal. Então, ou desenvolva um propósito para sua vida, ou arruma uma mulher virgem de boa família e tira a virgindade dela e casa, pô. Tá entendendo? Ou melhor, faz na ordem contrária, casa e desvirgina ela. Porque se você não escolher por um desses caminhos e você se entregar, né, à modernidade, você vai acabar se frustrando, né? A realidade é que todo mundo acha que na modernidade é um desses 5 negões aí, mas não, você é a loirinha. É a vida que te arrebenta, não é você que arrebenta a vida. Então, ou você vira as costas para isso, para a sociedade, para ter mulher e filhos, e vira-se de frente para um propósito que você vai construir, como o próprio Kodama o faz hoje em dia. O Kodama, ele é um cara... O Kodama é um migtal, né? Ele virou as costas para os relacionamentos, mas olha o que ele constrói. Ele tem uma mulher, ele tem filhos, e isso transcende a realidade. Eu mesmo sou um dos filhos do Kodama, ok? Ou você vira de costa para essa modernidade podre e vai arrumar uma virgenzinha para você. E todos esses caminhos vão ter problemas. Os problemas do conservadorismo, por exemplo, eu descrevi aqui exaustivamente. Então acho que não tem necessidade de eu ficar falando mais do que eu já falei de maneira exaustiva, né? Já deixei bem claro o que eu penso sobre os problemas que a pessoa ignora. Você abandonar, por exemplo, essa ideia e criar uma transcendência tem seus próprios problemas, é muito mais difícil, né? São coisas muito complicadas, você precisa de autoconhecimento, você vai passar por diversas dificuldades, talvez alguns julgamentos da sociedade, mas a partir do momento em que você embarca nessa aventura, embarca nesse carrossel, você começa a construir um futuro que faça sentido para você. Então eu acho que acima de qualquer outra coisa, o homem tem que criar o valor de ser incorruptível. Não se deixe corromper por esse mundo, porque essas duas escolhas iniciais, elas são idiotas. Escolha a escolha santa, escolha a escolha pura, porque se você não a escolher, você vai destruir a si mesmo.